Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Em Defesa da Fé Inteligente. Olha, neste vídeo eu vou contar vários pontos que estão a deixar esses ex-pastores, ex-bispos que foram para a reforma, ou neste caso para a rebelião, desesperados. Sim, isso mesmo, eles estão desesperados. Eu postei um vídeo onde o irmão Lawrence Danda fez um dossiê completo sobre o caso da IURD Angola. Recomendo assim deste lado que assista a uma belíssima explicação do irmão sobre o tema. Neste momento, estamos acompanhando o desespero dos rebeldes com as reaberturas das igrejas em Angola. Eles estão desesperados e existem vários motivos para isso. Por exemplo, eu vou pontuar alguns e vou comentar sobre eles. Presta atenção. O primeiro ponto, sem templos, sem renda. Com a igreja na mão dos verdadeiros donos, liderada pelo Bispo Macedo, que é o fundador da igreja, estes ex-pastores, ex-bispos vão perder seus vencimentos. Ou seja, não terão com que se manter. É exatamente isso que vai acontecer. Por quê? Muitos desses pastores, eles não têm nem sequer uma profissão ou formação. Daí o desespero tumba. Claro que o rebelde Jimmy, por exemplo, vai receber, ou seja, recebeu seus 15 milhões de kwanza, mas a maioria não terão renda. Isso que fique bem claro. Segundo ponto, a relação do Brasil e Angola. Vocês lembram quando o governo brasileiro perguntava ao presidente João Lourenço sobre o caso IURD, o que ele respondeu sobre isso? Ele disse o seguinte: claramente que o caso da IURD era uma questão judicial e não do Estado. Ele deixou bem claro isso. Assim, o caso da IURD em Angola não tem nada a ver com o Estado. É uma questão judicial. E este argumento fazia total sentido naquela altura. Por quê? Porque todos os países devem respeitar a justiça interna de outras nações. Quanto a isso, eu concordo com o presidente. Mas a justiça inocentou os pastores e bispos acusados pelos rebeldes. Vocês puderam ver isso e tem as provas videntes em todos os cantos. Se o Estado angolano, liderado pelo João Lourenço, resolve interferir e dar a legitimidade ou a liderança da igreja aos rebeldes, ele estará automaticamente fazendo o quê? Assumindo que o caso IURD era uma questão política. Era uma questão política do governo e não da justiça. Que fique bem claro isso. E isso irá, sem dúvida, prejudicar as relações do Brasil e Angola. Terceiro ponto. Mesmo vencendo com a ajuda do Estado, os rebeldes, eles se tornarão perdedores. Pessoal, digamos que aconteça que o Estado angolano ignore toda a Constituição do país e resolve ficar do lado dos invasores, neste caso, os rebeldes. O que vai acontecer? O que você imagina que poderá acontecer? Primeiro, que a Igreja Universal, ela irá entrar no Tribunal Internacional de Marcas de Patentes, dos seus rituais, e a Igreja dos Rebeldes não poderá ser a IURD.
Para quem não sabe, a Igreja Universal e seus rituais são registrados em patente internacional e ninguém poderá usar o nome, símbolos, rituais sem autorização de quem registrou. Isso é lei, é uma realidade, você sabe disso. O quarto ponto é o seguinte: até quando o presidente de Angola irá prejudicar o próprio país frente às outras nações para defender os roubos desses rebeldes, para defender os crimes praticados por estes indivíduos? Até quando? Até que ponto o presidente vai preferir ficar do lado da minoria e ignorar a maioria? Eu estou a falar aqui de mais de 500 mil membros da igreja que clamam nos templos, que gritam e pedem socorro. Até que ponto ele fará isso? Entendam de uma vez por todas, de um jeito ou do outro, não haverá Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Atenção, hein? Atenção! As pessoas que foram enganadas e ludibriadas pelos rebeldes, não haverá Igreja Universal do Reino de Deus que não seja autorizada pelo senhor Bispo Edir Macedo. Tenha clareza disso, tenha certeza disso. Acreditar que haverá é pura ignorância e desconhecimento da realidade. E falta de esforço para poder conhecer essa realidade. O quinto ponto: rebeldes poderão ter que pagar indemnização à Igreja Universal caso a lei prevaleça. Entenda bem, caso a lei prevaleça. Meus amigos, como é do conhecimento de todos, na época das invasões, os rebeldes roubaram muitos carros. Vocês sabem disso. E muitos bens da igreja. Muitos desses ex-pastores venderam casas de som, teclados e carros da igreja. E a igreja, sem dúvida, vai mover uma ação na justiça contra esses indivíduos para fazer o quê? Reporem estes bens e muitos deles terão que devolver como pegaram esses bens ou indemnizar a igreja pelos danos. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade. Como o irmão Lawrence Danda falou no vídeo dele, muitos não terão como pagar. E o jeito será pedir perdão a quem? A direção, para tentar ver se será perdoado ou não. Isso é patente. Aceite ou não, mas isso é patente que irá acontecer. Claro, estou eu a falar no caso de, entenda bem, Angola seguir as suas próprias leis. Entenda bem. No caso de Angola seguir as suas próprias leis. É exatamente isso que vai acontecer. Bom, pessoal, por hoje é tudo. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.